Então, convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Efésios 5, 21 a 33. Eu creio que todos acharam. E assim diz a palavra do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate ao marido com todo o respeito. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos dar graça para entender a sua palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, e que tudo isso que nós vamos aprender com a sua palavra se torne prática de vida nas nossas vidas, no nosso casamento. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, essa palavra hoje. Glorifica o Teu nome, Senhor. Exalta Cristo. Abençoa, alimenta o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nas últimas semanas, nós temos falado sobre casamento. Essa é uma série sobre casamento. Talvez você ainda não percebeu, mas a gente está falando sobre casamento há 4 semanas. Então, hoje, nós continuamos falando sobre casamento. E eu gostaria de começar hoje falando sobre a definição do casamento. Qual que é a definição do casamento? O que é o casamento à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que nós temos estudado, tanto em Gênesis, no capítulo 2, como em Efésios, no capítulo 5. E mais ou menos eu sintetizei tudo, e eu tenho mais ou menos seguido essa linha, a partir dessa definição, que diz: o casamento foi criado por Deus para ser uma união permanente, firmado por um pacto de aliança, que nós vimos há 2 semanas atrás. O que é um pacto de aliança? Um pacto de aliança é algo que envolve legalidade ou o termo jurídico, algo que está ligado à lei, com a intimidade, com o amor. O relacionamento de aliança, ele não é um relacionamento comum, porque ele não é nem um relacionamento comercial e não é nem um relacionamento meramente de amizade. Ele é um relacionamento que envolve intimidade e legalidade, juntos. Então, ele é uma união permanente firmada por um pacto de aliança, com o intuito de amor mútuo, e amor que nós definimos na última semana não são sentimentos, nós estamos falando de ações de amor, de procriação, que vai envolver sexo e criação de filhos, proteção, parceria, companheirismo, que é a amizade, que é o tema de hoje, e desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, que é a santificação. Então, casamento, nós temos visto como essa definição. E aí, nas últimas 4 semanas, eu falei basicamente o que é casamento e o que não é casamento, à luz
da palavra de Deus, não à luz de Hollywood. Então, basicamente, no primeiro dia nós falamos um pouco de como é a visão de casamento que nós temos hoje. O casamento hoje, posso resumir toda a minha pregação do primeiro dia como eu primeiro. Todo o casamento, a base do casamento hoje é eu primeiro. Eu caso por quê? Porque eu preciso de alguém que me faça feliz, alguém que me ajude a cumprir com os meus objetivos. Então é tudo eu. Você coloca 2 vacuums juntos, 2 aspiradores juntos, você não tem, eles não se saciam, eles tornam um vacuum, ou eles tornam uma aspiração ainda maior. Então é isso que tem acontecido com os casamentos, nós temos que colocar 2 aspiradores juntos, puxando o ar, e nós esperamos que o outro vacuum satisfaça as minhas necessidades. Isso é ilógico, isso é irracional. É por isso que os casamentos têm falhado ano após ano. Aí nós vimos na segunda semana que o resultado de tudo isso é o egoísmo, que é o câncer do casamento. Qual que é o problema, a raiz de todos os problemas do casamento? O egoísmo. O nosso egoísmo, porque eu já entro com essa minha visão pós-moderna do eu. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz aqui e agora. Então, se você não me faz feliz, eu não vou ficar nisso. Então, é aquela visão comercial. O meu relacionamento e o meu casamento, aquilo que eu tenho com você, ele vai durar ao ponto de que você não me tire a minha liberdade, de que você me ajude a cumprir com os meus desejos, ao ponto que você me faça feliz. Se você não fizer isso, a gente não precisa ter isso aqui. E eu estou fora disso aqui. Esse é o pensamento hoje. E não é de se estranhar que daqui a alguns anos nós tenhamos casamentos leasing. O que é um casamento leasing? Você renova depois de 3 anos. A pessoa casa e a gente brinca, a gente ri, mas a gente vai chegar nesse ponto. Você casa com uma pessoa com um contrato de 5 anos. Vamos ver se vai dar certo. Porque, aliás, hoje a gente não faz isso. Mas entram-se no casamento com esse pensamento. Vamos casar, mas se não der certo, a gente separa. Qual que é a diferença de um leasing? Nenhum. Só que o leasing tem que renovar. Vamos acertar 5 anos de contrato? Se não der certo, a gente separa. Mas se der certo, a gente renova por mais 5. Contudo, isso é contrário à natureza do casamento. Porque a natureza do casamento é que ele é uma união permanente. Aí nós falamos um pouco sobre a aliança como um pacto, né? a questão de você não ter um relacionamento comercial, que eu acabei de dizer, mas um relacionamento de pacto que envolve essas 2 áreas. A aliança, o casamento, ele é uma mistura de intimidade, de amor, de sentimentos, de amizade, de tudo isso com um contrato formal, com um contrato legal, jurídico. É por isso que ele é muito mais profundo do que qualquer relacionamento meramente de amizade, mas ele é muito mais íntimo do que apenas um relacionamento comercial, porque ele é essa mistura dos 2. E aí nós falamos na última semana sobre amor e como nós definimos o amor. Nós falamos amor como sentimento ou amor como ações. Nós entramos no relacionamento com essa questão do amor-sentimento. Só que quando nós entramos por essa porta, o que acontece é que nós destruímos as ações, como nós vimos na última semana. Então eu falei até agora o que é e o que não é o casamento. Hoje, a partir de hoje, a gente vai mudar um pouquinho. Agora nós vamos fazer qual é o propósito do casamento. Então até que nós falamos o que é e o que não é casamento. Qual é a visão de Deus para o casamento? Qual não é a visão de Deus? Agora nós vamos ver qual é o propósito de Deus com o casamento. E nós temos 2 que nós vamos ver hoje à noite com a graça de Deus. A minha esposa perguntou assim, vai dar tempo? Então, porque ela leu os meus slides antes, então ela olhou os slides assim, será que vai dar tempo? Então vai orando, para Deus dar aí, acelera esse homem, Deus. Então, nós temos 2 propósitos que Deus tem para o casamento. Companheirismo ou amizade e santificação. Nós temos como propósito de Deus. Então, eu gostaria de começar dizendo que o casamento
o propósito de Deus para o casamento é a amizade. E o que é a amizade? Ou como que isso funciona dentro do casamento? O casamento é a amizade revestida de romance, e não o romance revestido de amizade. Casamento é a amizade revestida de romance, e não o contrário, não o romance, que talvez possa se tornar uma amizade. Estou falando isso aqui antes de tudo isso, para que você já tenha isso na cabeça para o resto que eu vou falar. Então, em primeiro lugar, a amizade com o romance e o sexo sendo usados para aprofundar essa amizade. Então, você entra no casamento buscando um amigo, um parceiro, um companheiro ou companheira. E, dentro do casamento, o romance, o sexo, o romance vai aprofundar esse relacionamento. E o que é então a amizade? A amizade é uma unidade profunda entre duas pessoas caminhando juntas para o mesmo lugar. É a união de duas pessoas com objetivos comuns, caminhando em direção ao mesmo lugar. A amizade não é você olha um para o outro e você fala assim, olha, gostei de você. A amizade, ela nasce a partir do momento que nós temos coisas em comuns. São duas pessoas que olham para o mesmo objeto e admiram a mesma coisa e dizem, um olha para o outro, nossa, você também gosta disso? E aí, daí vai nascendo uma amizade. E mesmo que as pessoas sejam diferentes e distintas e gostem talvez de outras coisas, mas aquilo vai se tornando a base da sua amizade. Então, o propósito do casamento, em primeiro lugar, é o companheirismo ou a amizade. Logo depois que Deus cria todas as coisas, Deus ele vai vendo tudo que ele fez, e Deus fala assim, tudo que ele fez, ele diz, e é bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas acaba tudo, e ele olha tudo aquilo, toda a sua criação, criou o ser humano, criou tudo, e ele olha para toda a sua criação e diz, é muito bom. Mas logo no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, nós temos a primeira coisa que Deus diz, não é bom. Depois de uma série de dizeres repetidos de Deus, de olhar para a sua criação e dizer, é bom, é bom, é bom. Ele olha para o homem que ele havia criado. E ele fala, e ele vê aquele homem no jardim, no paraíso, com um relacionamento perfeito com ele, santo, sem pecado, sem mancha, sem ruga, tudo perfeito. Mas ele olha para este homem, com tudo perfeito, e ele diz, não é bom. Não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem esteja só. Lhe fazerei uma auxiliadora idônea que o corresponda. Então Deus ele olha para o homem no paraíso, santo, perfeito, completamente diferente do que nós somos. E ele fala, com relacionamento com Deus perfeito. E ele fala, não é bom que o homem fique só. Ou seja, mesmo dentro do paraíso, com relacionamento com Deus perfeito, o homem ainda não estava completo. O homem só se torna completo quando a mulher chega. Então, sim, agora o homem está completo. Mas por quê? O que falta? Por que ele não estava completo sem a mulher? Porque um dos aspectos que nós temos de sermos chamados ou criados à imagem de Deus, existem vários aspectos, mas um dos aspectos de sermos criados à imagem de Deus nós somos seres relacionais. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, na vertical, e para nos relacionar com as pessoas, na horizontal. Então nós fomos feitos como Deus, que em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, é relacional. Então, como Deus, nós somos seres relacionais. Então, apenas o nosso relacionamento com Deus na vertical não nos completa. É por isso que Deus nos dá o que é a mulher, a nossa auxiliadora, a nossa companheira.
a nossa melhor amiga. Então ele nos dá a mulher, e agora está completo. Então Deus criou o homem para a mulher, e a mulher para o homem. Então nós vemos isso desde o começo, desde Gênesis. Quais que são as implicações disso? Mesmo que Adão estivesse então no paraíso, que tivesse um relacionamento com Deus e fosse perfeito, ele ainda não estava completo sem a sua esposa. Então, não é de se surpreender que muitos e muitos homens e mulheres tentam criar para si paraísos paralelos no dinheiro, na satisfação pessoal, no trabalho, em outras coisas, no conforto, em casas e etc. Você vai tentando acumular para você e formar o seu próprio paraísozinho. E quando você consegue fazer, você ainda se sente sozinho. Você ainda se sente infeliz. Por quê? Porque Adão estava no paraíso, com um relacionamento perfeito com Deus, e ele não estava completo. O nosso relacionamento com Deus, ele é o primeiro relacionamento e mais importante das nossas vidas. Mas depois dele vem o nosso relacionamento com as nossas esposas, com os nossos maridos. Se nós tentarmos substituir esse relacionamento, colocarmos o nosso coração em outras coisas, construindo para nós outros paraísos, para nos completar, essas coisas nunca vão fazer aquilo que só o homem, ou aquilo que só a mulher, aquilo que só o seu cônjuge pode fazer por você, completando você. Completando você. Então, o que é um amigo? O que é ter companheirismo e amizade? A Bíblia nos dá algumas coisas sobre isso, nos ensina algumas coisas sobre isso. Lá em Provérbios 17 diz que o amigo é aquele que ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. E aí ele vai falar em Provérbios 18 que existem amigos mais chegados que irmãos. Eu posso passar aqui o olho em vocês e ver que muitos daqui de vocês têm amigos mais chegados que irmão, porque às vezes seu irmão está no Brasil e talvez como você está aqui há muitos anos, por exemplo, eu não vejo os meus irmãos há 10 anos. Então, eu tenho o meu cunhado, ele é um irmão para mim. Eu tenho pessoas que são muito próximas a mim, que são irmãos e irmãs para mim, que são como a minha própria família. Então, existem amigos mais chegados que irmãos. O amigo é aquela pessoa que é um conselheiro sincero, que corrige para o seu bem em amor. É aquela pessoa que não te vê indo para o buraco e fala, vamos ver o que dá. Não, ela olha você e tem coragem suficiente para falar assim, isso que vai gerar atrito, vai gerar confusão, mas eu vou ter que te falar. Porque ele é seu amigo, é o seu companheiro. O amigo está sempre perto e é sempre sincero. Outra coisa, outro sentido da amizade, do companheirismo é a simpatia. O que é a simpatia? É uma paixão por algo comum. O dicionário ele define assim, afinidade moral, a similitude no sentir, no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Então, a amizade que acontece e cresce quando duas pessoas descobrem que elas têm as mesmas paixões. Já descobriu, às vezes na igreja é muito assim, você não conversa com a pessoa, de repente, por algum motivo, vocês sentam na mesma mesa aqui na igreja, algum evento da igreja, e você começa a conversar com essa pessoa, e você começa a ver que todo mundo é lá do Nordeste, né, Rosiane? Todo mundo é lá do Nordeste. Aí já sai daqui, não conhecia ninguém, já sai daqui com metade da igreja conhecendo, só tem nordestino aqui? Oi, o nordestino é mineiro, tem uns goianos perdidos. Aí tem eu lá do Paraná, que a gente precisa ficar aprendendo o dialeto de vocês. Olha lá, é verdade, Daniel também é lá do Paraná. Deus vai trazendo algumas pessoas para a gente conseguir conversar na mesma língua. Mas, então, o que é ser amigo? É ter simpatia, é estar nos mesmos sapatos, como dizem os americanos. É você tem as mesmas paixões, coisas similares, vocês olham para as mesmas coisas, e aquilo atrai o coração. Nós olhamos, nós gostamos das mesmas coisas. E aí as pessoas que gostam das mesmas coisas, a gente começa a desenvolver uma amizade. É ou não é assim?
É ou não é assim? Porque, na verdade, raramente você vai ter algum amigo que é totalmente diferente de você, que não gosta de nada do que você gosta. Raramente. A gente se aproxima de pessoas que têm interesses comuns com o nosso. E a partir disso nós vamos desenvolvendo uma amizade. Mas existe uma diferença entre a amizade no mundo e a amizade na igreja, ou amizade em Cristo. Porque o padrão de amizade e afinidade no mundo estão em coisas deste mundo. O que une essas pessoas são as coisas desse mundo. São interesses, são hobbies ligados a esse mundo. Por exemplo, o cara gosta de jogar golfe. Aí o cara vai vir conversar comigo, vai tentar falar de golfe comigo. O que eu sei de golfe? Nada. Zero. Eu nem sei pegar naquele negócio. Agora, o cara gosta de futebol, vai vir conversar comigo. Ele vai conversar comigo por quanto tempo? Quase nada, porque eu também não gosto de falar de futebol. E olha que eu vim para os Estados Unidos para jogar bola. Aí as pessoas assumem que não, o Rodrigo ele veio para jogar bola, ele gosta de falar de futebol. Eu não sei nada de futebol. Nada. Nada. Eu gostava de jogar, eu jogava. Até naquela época eu assistia um pouco. Agora, aqui, eu não sei nada de futebol. Aí a pessoa olha assim, nossa, mas que estranho, você veio para jogar, mas você não conhece nem nada. Não sei nem um jogador. Não. Então, mas se você vir conversar comigo e falar disso daqui, a gente vai conversar por horas, e horas, e horas, e vai trocar áudios e mais áudios. Certo, James? E aí a gente vai conversar muito sobre isso. Eu e o James, a gente conversa muito sobre a Bíblia. Eu e o James, a gente trabalha junto há muitos anos. A gente se conhece muito, é um grande amigo, a gente sempre conversa muito. E nós temos, então, o que desenvolveu essa amizade? Aquilo que é comum a nós, a Bíblia. O interesse pela palavra de Deus que ele tem, o amor por Jesus que ele tem, o amor de Jesus que eu tenho, o interesse pela palavra de Deus que eu tenho. Isso nos aproximou. Mesmo ele sendo americano, mesmo ele tendo uma cultura diferente da minha, eu sendo completamente diferente, nos aproximou e nós temos um relacionamento fantástico. Por quê? Por causa do nosso interesse comum. Então, qual que é a diferença do mundo e nossa? A nossa interesse. O que nos une todos aqui é isso aqui. O que nos une todos aqui é que um dia, 2000 anos atrás, ele se entregou no madeiro por nós. Mesmo nós sendo goianos, mineiros, nordestinos, paranaenses, nós estamos aqui porque ele nos fez família em Cristo. Mas também Deus tem, através desse relacionamento, um propósito. Através dessa amizade, desse companheirismo entre igreja e entre irmãos, que nasce a partir disso daqui, do nosso objetivo em comum, que é a palavra de Deus, um propósito. Qual o propósito? Nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Porque Deus tem um plano para nós. Ele tem um propósito para a sua e para a minha vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida? Te transformar à imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, a amizade cristã, ela envolve dois aspectos. O primeiro dele é a transparência. Eles confessam, os irmãos em Cristo, eles confessam os seus pecados uns aos outros para serem curados. Em segundo lugar, eles apontam os pecados uns dos outros em amor. Existe uma grande diferença aqui entre apontar o pecado uns dos outros para a pessoa e com a pessoa e não para os outros, porque isso é fofoca. A Bíblia nos ensina e nos exorta, vai ter com o seu irmão. Não aquele negócio, vou chegar lá na reunião de oração, gente, eu tenho um pedido de oração aqui, mas fica só entre a gente aqui. É um motivo, não é uma fofoca, é um motivo de oração. Oh, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Então, em terceiro lugar, eles dão permissão e abertura para serem corrigidos. Aquelas pessoas, quando você tem um amigo de verdade, um amigo cristão, alguém que é um irmão em Cristo, você dá liberdade para essa pessoa chegar e falar assim, Rodrigo, você está errado. E aí vai te levar a ponderar e pensar assim, realmente eu pisei na bola. Porque ele é seu amigo, porque ele quer o seu bem, porque ele
te ama. E aí é o quarto ponto, que você admite que você está errado. Porque quando nós estamos errados, quando alguém nos confronta, nós admitimos que nós estamos errados. E a partir da admissão, nós tomamos passos, começa-se um processo de reconciliação, ou de transformação, ou de cura, ou de afastamento, ou mudança de vida para nos mudarmos, ou pararmos com aquele comportamento que tem sido prejudicial para nós, muitas vezes, ou para as outras pessoas. O segundo aspecto é a constância. Um amigo, ele não é apenas transparente com você, ele é constante, ele sempre está com você. Sabe aquele amigo que te liga toda semana? Mesmo quando não tem nada para falar? É esse amigo. Só para saber se está tudo bem. Então, eles carregam as cargas uns dos outros. Eles estão sempre à disposição. Sabe aquele amigo que você pode ligar às 3 horas da manhã que ele vai te atender? Você conhece gente assim ou não? Não, Miguel? 3 horas da manhã não tem não, Miguel? Eles dividem os seus recursos, porque muitas vezes na amizade a gente vai investir não apenas o nosso tempo, mas vai investir também dinheiro. Porque quando o nosso amigo passa apertado, a gente está lá para ajudar. Quarto, eles encorajam uns aos outros, se edificam mutuamente, identificando os dons e promovendo o uso deles para a glória de Deus. Eu identifico, falo assim, Ben, você tem esse dom de tocar, vou te colocar para tocar. Então, por que você não serve nesse ministério? Eu acho que você podia fazer isso. E a gente vai se edificando e vai usando os dons uns dos outros, porque, por exemplo, tem gente aqui que vai encorajando as pessoas. E liga lá encorajando, olha, vai ser uma benção, não se preocupa. Porque a gente pensa que todo dom tem que ser pregar e cantar. Mas você pega um telefone às vezes e você encoraja, e você dá ânimo para a pessoa. Né, Cleide? E vai encorajando, e vai dando, vai dar certo. Às vezes a pessoa só precisava daquele incentivo. Então, o amigo vai fazendo essas coisas. Então, em resumo, a amizade e companheirismo bíblico não estão apenas conectados a interesses comuns, como geralmente é com as pessoas fora daqui. Eu não estou falando que isso está errado, mas o cristão tem mais, e vai além disso. É uma relação de crescimento mútuo, que leva à amizade profunda, transparente e constante. São duas pessoas viajando para o mesmo lugar, que têm o desejo e querem ser transformadas à imagem de Jesus e estar com Ele para sempre. Então, a amizade cristã, ela é um relacionamento que é caminhar junto com outra pessoa, ou com outras pessoas no nosso caso, olhando para um horizonte, para um futuro em comum. Qual que é o nosso futuro em comum? Deus quer nos transformar e Ele vai usar a igreja para isso. Mas nós temos todos aqui um horizonte, algo em comum. Nós esperamos, nós aguardamos novos céus e nova terra. O dia que Ele estará para estar conosco para sempre. Calma, Edna, calma. Foi só uma interferência. Algumas pessoas já estavam esperando esse momento chegar agora. É agora, Senhor, eu estou pronto. Pode levar, Senhor, pode levar. Contudo, nesse meio dessa caminhada, no meio dessa jornada, no meio de tudo isso que eu falei da amizade, porque até aqui parece que a amizade é só um mar de rosas. E se você tem algum amigo, só um amigo, você sabe que não é. Então, no meio dessa caminhada, vão haver momentos que você não vai gostar dessa pessoa. Porque, se você ainda não percebeu do que eu estou falando aqui, eu não estou falando de amizades comuns. Eu não estou falando nem mesmo de amizades dentro da igreja. Por mais importantes que tudo isso aqui seja. É aplicável. Mas se essa é a nossa amizade com os nossos irmãos da igreja, quanto mais tem que ser a nossa amizade com o nosso cônjuge. E é disso que eu estou falando. Porque se
a amizade é andar junto com olhos para um objetivo em comum, esperando que nós sejamos transformados por Cristo, através desses relacionamentos, andando junto, você provavelmente não vai gostar, às vezes, do seu companheiro de viagem. Por quê? Porque você está ali, um junto com o outro, e como diz a palavra de Deus, o ferro afiando o ferro. Ou seja, Jesus usando o seu cônjuge para transformar você, para tirar todas as impurezas, as imperfeições, para tirar tudo aquilo que não é para a glória dele. E o que vai acontecer conosco toda vez que o nosso cônjuge faz isso, a gente começa então a entrar em atrito com ele, porque ele começa a apontar os nossos defeitos, e aí aquilo dói, aquilo machuca, e a gente fica com raiva dele. Estou mentindo? Mas note que eu não usei a palavra você deixa de amar, porque amar você não deixa de amar, porque amor são ações de amor. Mas você deixa de gostar muitas vezes, que é aquele sentimento de raiva às vezes mesmo, que é o sentimento ali de aquele atrito, mas que é necessário se nós queremos que haja crescimento. Sabe por quê? Porque talvez você chegou a casar hoje, você está casado hoje, e aí você viveu com seus pais, e seus pais tentaram corrigir esses seus defeitos, mas você não deu ouvido aos seus pais. Você continuou sendo assim. Talvez você morou fora de casa, talvez você teve um roommate, como é comum aqui nos Estados Unidos, você vai para a faculdade, e aí o seu roommate fala, cara, você é muito ruim nisso, mas você não tem um relacionamento com ele de aliança. Então você fala assim, eu não gostei desse roommate, não vou para outro lugar. Você não manda na minha vida, você não te deu satisfação. Então, Deus já tentou usar pessoas para corrigir os seus defeitos, para te transformar à imagem de Jesus Cristo. Mas, muitas das vezes, com essas pessoas, porque nós não temos um relacionamento de aliança, a gente só vai embora e deixa para lá. Mas então Deus nos coloca num relacionamento de aliança, num pacto de aliança. E aí Ele vai usar essa pessoa para apontar todos esses defeitos que todo mundo já apontou, que você sempre ignorou. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai ter que mudar. Porque senão vai causar muito atrito dentro do seu casamento. Então, tirar as imperfeições, o purificar, o Deus usando as nossas vidas para purificar as pessoas, o nosso cônjuge, vai nos trazer muitas vezes dor de cabeça e muito atrito. E dá trabalho. Mas, qual que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que Deus coloca duas pessoas completamente diferentes, já falei isso aqui, porque você olha para o seu casamento e você olha assim, todo mundo pensa, eu vou casar com a minha alma gêmea, vou casar com a pessoa que gosta das mesmas coisas, que faz as mesmas coisas, que tem os mesmos objetivos. O que acontece quando você casa? A pessoa não tem nada a ver com você. Um tem um tipo de personalidade, o outro tem outro. Um vive atrasado, o outro é pontual ao extremo. Aí você coloca esses dois juntos dentro do casamento. Aí é só Jesus na causa para apaziguar. A gente já está 10 minutos atrasado. E a pessoa que é pontual, ela já morreu por dentro. A pessoa que não é, mas eu não sei por que você está tão nervoso por causa disso. É só o culto. Aí você quer matar a pessoa. Então, mas Deus vai colocando e vai nos tratando. E o mais interessante de tudo isso é que quando você assiste alguns filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, se você assistiu, acho que é bem famoso O Senhor dos Anéis, você pega um monte de gente completamente diferente, umas raças completamente diferentes, eles até se odeiam. Mas o que faz eles andarem juntos? Um objetivo em comum. E esse objetivo em comum os une. Mas esse objetivo comum não apenas os une, porque eles estão unidos agora, pelo objetivo comum e pela amizade, eles começam a ser transformados, ao ponto de que um começa a parecer mais com o outro. E aí no final eles acabam gostando um do outro. É isso que Deus quer fazer no casamento. Porque todos esses defeitos e qualidades que você tem são
qualidades que o seu cônjuge não tem, e vocês podem trabalhar juntos. E se vocês trabalharem juntos, e isso for sendo transformado por Jesus Cristo, vocês têm um time maravilhoso. Este é o propósito de Deus. Por que Deus coloca duas pessoas juntas, que são completamente diferentes? Porque Deus te odeia? Não! Porque Deus quer te transformar à imagem de Jesus. Então, o seu cônjuge é o seu melhor amigo. Tudo isso que eu disse até aqui agora é para dizer que o seu cônjuge é o seu melhor amigo. E é interessante que em Provérbios capítulo 2, versículo 17, quando ele está falando ali tome cuidado com a mulher imoral, aquela mulher que abandonou os seus votos com o seu companheiro. Mas a palavra no original ali, ela não está falando basicamente de um companheiro qualquer, não está falando apenas do marido. O que o autor de Provérbios, ele está escrevendo ali, ele está falando assim, aquela mulher que abandonou o seu melhor amigo. O seu melhor amigo. E é muito interessante a gente ver isso em Provérbios, por quê? Porque a visão antigamente do casamento era que o casamento ele era alguma coisa para me dar status social, para que ele pudesse me dar o quê? Uma estabilidade na minha vida. Eu não caso para ser feliz. Eu não caso por romance, eu não caso para ter uma vida mais legal, eu caso para que eu possa ter filhos, tendo filhos a nação cresça, nós tenhamos filhos para ir para a guerra, nós tenhamos filhos para trabalhar na lavoura, que aliás não é uma realidade tão antiga da nossa realidade, talvez dos nossos avós, que casavam para ter muitos filhos para poder ajudar, trabalhar e a produzir. Eles não casam pelos motivos que nós casamos. Então, chamar o seu cônjuge, a sua esposa, de melhor amigo, até no padrão bíblico, é uma coisa estranha. E para nós ainda continua sendo estranho. Então, naquele tempo, eles casavam a partir disso. Eu preciso casar para cumprir com o meu papel diante da sociedade. Eu preciso casar para que eu possa ter um futuro. É por isso que, por exemplo, Abraão, e tantos outros personagens no Antigo Testamento, dá-me filhos, senão eu morro. Por quê? Porque o casamento tinha o objetivo de procriação, de você ter filhos. Para quê? Para que você formasse uma grande nação, para que o seu nome não se perdesse, para que você tivesse estabilidade. Essa era a razão do casamento. Então, era quase que uma razão completamente comercial. Contudo, no nosso tempo é diferente, porque nós vivemos na era da pós-modernidade, influenciada pelo romantismo. Então, como que nós hoje baseamos o nosso casamento? O nosso casamento está baseado no romantismo, que são os nossos sentimentos. Eu caso porque eu amo ele. E quando eu falo amor, não é do que eu falei semana passada. Eu falo amor, mas ele é tão lindinho. Então, é esse romance sentimental, que até já fui acusado. Mas você não vai falar de sentimentos nessa sua série, não, Rodrigo? Estou falando contra eles. Baseado, então, no romantismo, sentimento, ou, no caso mais comum para os homens, no sexo, ou na atração física sexual. Basicamente, as mulheres é mais na questão do romance, ele é carinhoso, ele é cuidadoso, etc. Aí casa e fica 1 ano. Aí ele se transforma no Shrek. Não é? Bom, eu não podia falar isso, Edna. Mas a Edna falou que ela transforma na Fiona. E os dois são felizes para sempre. Tem 3 filhinhos. Então, existe na nossa concepção hoje que se casa por quê? Pelo romance ou pelo sexo. Eu vou entrar nisso por isso aqui. É por isso. Nós escolhemos os nossos parceiros aqui. Então, isso que a Bíblia está falando é contra a cultura, no tempo dela e no nosso tempo. Porque antigamente não se via casamento assim. Agora, o objetivo do casamento não é ser uma transação comercial para trazer estabilidade e status na sociedade. Nunca foi o objetivo do casamento. Você trazer estabilidade. Porque, aliás, até hoje ainda tem gente casando assim, né? Eu vou casar porque ela tem dinheiro. Estou mentindo? Vou casar com ele porque, não, aquele ali tem dinheiro, pelo menos minha vida está tranquila. Vou viver no paraíso, vou viver viajando de avião. Estou cansado dessa vida de pobre, cansei de ser pobre. Quero ser pobre lá em Paris agora. Né?
Então, ainda tem algumas pessoas ainda adotam o aspecto comercial do negócio. Mas também não é romance sentimental e gratificação sexual. Então, não é um e não é nem outro. A visão bíblica do casamento, para nós entrarmos no casamento, o casamento nós entramos por amizade, por companheirismo. Como desde o começo de Gênesis nós temos visto isso. Deus, então, ele traz a mulher para o homem, para que ela pudesse completar o homem. Mas por quê? Por que nós precisamos dessa visão para entrar no casamento? Por que nós precisamos olhar o casamento dessa maneira? Por quê? Qual é a razão? Porque a Bíblia enfatiza tanto o casamento como amizade, e não como uma transação comercial, ou não com o romantismo. Porque se você basear a busca pelo seu cônjuge em status social, autorrealização, ou numa vida mais feliz aí financeiramente falando, você vai buscar alguém que te ajude a chegar onde você quer. Você não está preocupado se ela é seu amigo, se ela gosta nem de você. Eu quero isso aqui. Se ela tem isso aqui, eu estou tranquilo. Ou, se você baseia o seu casamento, ou procura seu cônjuge com base no romance, sentimentos, e atração física, sexual, você vai buscar alguém com um corpão, né? Nossa, ela é linda demais. Do que você está falando? Não, você sabe do que eu estou falando. Ou que faça um sexo incrível. O problema dessa segunda coisa é que você tem que fazer um test drive antes. Já está quebrando outro padrão de Deus, que nós vamos falar mais para frente o porquê. Então, você vai ficar procurando aí a pessoa do corpão, a pessoa que faça sexo, a pessoa que seja o meu príncipe encantado. E aí eu consigo já ouvir alguns jovens gritando dentro deles, falando, e qual que é o problema disso, Rodrigo? Qual que é o problema disso, Rodrigo? Não tem nada de errado com isso. Eu vou casar então para quê? Por quê? Se não é por isso aí, não tem outro motivo, não? Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo isso aqui acaba ou muda. Tudo isso aqui acaba ou muda. Se você casar por status social ou por transação comercial, se o que os une, você, o seu cônjuge, é a questão financeira, o que cada um de vocês pode agregar ao casamento e trazer para o casamento, e enriquecer juntos, ricos na América juntos, se é isso que os une, isso até pode trazer para vocês um pouco de felicidade ou de união comercial inicial. Mas no final, depois de alguns anos, vocês vão perceber isso, que a única coisa que vocês têm em comum, e têm no relacionamento, é dinheiro, e mais nada. Você acaba num relacionamento infeliz e sozinho. Porque dinheiro e visão comum sobre como enriquecer ou ser rico não vai aprofundar o relacionamento de vocês em amizade. E se no caso de não dar certo, bom, nesse caso você já sabe o que acontece. O segundo caso é se você casar por romance, por sexo, ou buscar alguém por romance e por sexo. Se você se casar, então, por causa dos sentimentos de atração sexual, o corpo dele, vai mudar. Junto com a mudança do corpo, muda o quê? A atração sexual. Muda o desejo. Muda tudo. Então, se o seu casamento está baseado no romantismo, e eu casei com o meu príncipe encantado, aí ele virou o Shrek, e era isso que você tinha, você vai acabar, de novo, sozinho e infeliz. Então, por que a Bíblia enfatiza essas coisas? Por que ela enfatiza o casamento como um relacionamento de amizade em primeiro lugar? Porque se você enfatizar as outras coisas, no final você não tem mais nada. E não é de se estranhar nós vermos mais e mais pessoas cada vez mais
tristes e sozinhas dentro do casamento, porque casaram com essas intenções. Então, em resumo, quando as pessoas se casam com outras, baseando-se nessas coisas, no final elas descobrem que elas construíram suas casas sobre a areia, e isso vai ruir. A questão é quanto tempo. Além disso, os dois vão descobrir que o sexo e status social, no final, não dão uma visão comum necessária para se construir uma amizade e ter um relacionamento íntimo e profundo. Não vão dar essas coisas. No final, você acaba um relacionamento sozinho e infeliz. Então, por mais importante que romance e sexo sejam dentro do casamento, eles não podem manter um casamento. Se você casou por causa de romance, sexo, ou qualquer outra dessas coisas que eu já falei aqui hoje, você vai entender lá no meio do casamento que isso não pode segurar o seu casamento. Se essa é a base, ele rui. Então, o que pode manter um casamento? Então, tem que ser essa pergunta. Tá bom, se nada disso pode, o que pode? A amizade cristã e o objetivo comum de agradar a Deus e andar com Deus. É isso que consegue manter um casamento de pé. Porque uma vez que o casamento atinge a rotina, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, uma vez que atinge a rotina, se o casamento de vocês não está solidificado numa rocha firme, que é Cristo, que é a palavra dele, nós não conseguimos passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos da vida. Nós não conseguimos, às vezes, passar pela falência financeira, pela perda de um filho. Por quê? Porque o nosso relacionamento foi fundamentado sobre a areia. Então, o relacionamento de casamento é uma viagem onde os dois olham para quem? Para Jesus. Para aquilo que Ele prometeu para nós, que um dia nós estaremos com Ele. Para aquilo que Ele prometeu para nós, nós vamos sendo transformados à sua imagem, dia após dia. E Deus vai usar essa pessoa do nosso lado para fazer isso. Nós temos objetivos em comum para andar na presença de Deus juntos. E desenvolver uma amizade que vai muito além de romance, de sexo, ou objetivos financeiros em comum. Então, entre pela amizade e o resto vem como brinde. Porque se você se lembra do que eu falei na última semana eu falei assim, se você entrar no casamento pelos sentimentos, você vai destruir as boas ações. Por quê? Porque no casamento você entra na rotina, em tudo isso que eu já falei aqui. Você vai entrar nos atritos do casamento. E se você entrou pelos sentimentos, os sentimentos mudam, os sentimentos vão embora. Com isso também vai a gentileza. Com isso também vão as ações de amor, de tratar bem, de ser companheiro, de ser humilde, etc, etc, etc. Então, se você entrar pelo contrário, pela porta dos fundos, que são os sentimentos, você vai destruir as boas ações do seu casamento. Contudo, se você entra pelas ações e pratica ações de amor, os sentimentos vão vir. Que eu usei e falei na última semana. A mesma coisa acontece quando nós entramos no casamento pela porta dos fundos, que é o sexo, o romantismo, que é outros interesses comuns que nós tenhamos. Se você entrar pelas portas dos fundos, o que vai acontecer com o seu casamento? Ele vai destruir com a sua amizade. Agora, se você entra pela porta da frente, se você entra pela amizade, você vai encontrar um parceiro que vai desenvolver um romance maravilhoso. E vai ter um sexo que você nunca teve com nenhuma outra pessoa. Por quê? O que você seria capaz de ter com alguma outra pessoa. Por quê? Porque você é íntimo da pessoa. Porque vocês agora são um de verdade. E não tem nada melhor do que ser um. A Bíblia, basicamente, por que sexo antes do casamento, para a Bíblia, é alguma coisa abominável? Porque nós não devemos estar nu diante de uma outra pessoa, fisicamente, sem antes estarmos nu diante daquela pessoa, intelectualmente, emocionalmente. Muitas vezes nós apenas somos muito mais propensos a estarmos nu
diante de outras pessoas, fisicamente, mas nós não queremos mostrar o que nós somos interiormente. E a Bíblia nos aponta e proíbe isso, por quê? Porque dentro do casamento, nós somos o que nós somos. A pessoa nos conhece de dentro para fora. É a intimidade, é a amizade. Então, quando nós entramos pela amizade, o resto vem como a consequência disso. E aí, em segundo lugar, eu não tenho tempo agora para gastar muito nisso, mas o segundo propósito do casamento, você entra pela amizade, é a amizade, o companheirismo. Mas em segundo lugar, é a santificação. Porque se você notou o que o apóstolo Paulo disse, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Qual é o objetivo de Deus para o casamento? Te transformar, te santificar, te mostrar e aquilo que Deus projetou para que você fosse, para que eu fosse. Hoje está demais, né? Agora foi mais gente, viu, Ed? Não foi só você, não. Então, o objetivo do casamento é o quê? A santificação. Deus colocou você nisso para te santificar. Para te santificar. E Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer isso. Por quê? E qual é o padrão de tudo isso? Lembre que tudo isso que eu estou falando aqui, gente, aponta de volta para um homem, para o marido perfeito, para Cristo. Porque Ele morreu para nos santificar, Ele morreu para nos transformar, Ele morreu para nos dar um novo acesso a Deus. Ele morreu por isso. E nós não tínhamos nada que o atraísse. Se Jesus tivesse esperado que nós tivéssemos algum tipo de atração para que Ele morresse ou se entregasse para se casar conosco, nós morreríamos solteiros. Mas Ele morreu pelos seus inimigos. Ele amou aqueles que não eram amáveis para nos tornar amáveis. Ele se sacrificou por nós para nos santificar, para que nós pudéssemos ser seus amigos, amigos de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra e clamamos a Ti, Senhor. O Senhor venha nos dar graça para dentro do nosso casamento viver um relacionamento íntimo, profundo de amizade com os nossos cônjuges. Se nós não temos esse relacionamento íntimo e profundo, se nós entramos no casamento, Senhor, por outras razões que não eram a amizade, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos ajudar dentro dos nossos casamentos agora, a andar em amizade profunda com o nosso cônjuge. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E dá-nos graça, Senhor, para poder passar pelo processo de santificação do casamento. Dá-nos graça, Senhor, para suportar com paciência a purificação do processo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.